não precisa incorporar entidade, não precisa, inclusive não precisa acreditar em entidade. O que você precisa ter é vontade de aprender, dedicação, respeito a essa cultura, porque veio de um povo que é um povo marginalizado, que é um povo que foi perseguido e que até hoje é perseguido. Os povos ciganos são povos que são perseguidos, né? A história dos ciganos é uma história de resistência, de fuga e de um apagamento também, né? Epistemológico muito grande. Ei, mulher, cuidado. Cuidado com essas afirmações, tá? O baralho cigano, gente, antes de mais nada, é uma arte divinatória, né? Existe sim uma egrégora cigana, né? Que são todos aqueles e aquelas antepassados que trouxeram essa arte, que desenvolveram essa arte, e que se hoje você sente esse chamado é porque com certeza no seu campo espiritual, no seu campo vibracional, existe essa informação, né? Pode ser algum ancestral seu, alguma ancestral seu, pode ser você mesma captando mesmo né, a intuição e a mentoria de uma mentora cigana, de um mentor cigano, pode. Mas você não tem que ser médium para ler um baralho cigano. Você não tem que incorporar para jogar um baralho, tá? Se você sente atração por essa arte divinatória, se você sente assim, você se vê pegando o baralho, tirando a sorte para alguém, você só precisa aprender a linguagem do baralho, a linguagem das cartas, e desenvolver a capacidade de elaborar boas perguntas, a capacidade de você estabelecer as posições que vão determinar o significado das cartas dentro de um jogo. Você só precisa conhecer as jogadas, as técnicas e conhecer o significado profundo, amplo e o profundo de cada carta. E como é que faz isso, gente? É baixando uma entidade? Não, gente, não é baixando uma entidade. Você tem que estudar, se dedicar, pegar o baralho, olhar, passar um tempo analisando as cartas, fazer jogadas para você, jogadas simples, tá? De 3 cartas. Eu quero um conselho aqui. Aí você bota 3 cartas e vai tentar traçar uma narrativa, né? Você pode estabelecer já, significa, eu quero saber o que está fluindo e o que está como desafio. Aí joga 2 cartas. O que é que está fluindo? O que é que está como desafio? É isso. Entende? É você ir estabelecendo uma relação de diálogo com esse oráculo. É como o início de qualquer relacionamento, por exemplo, uma amizade, né? Vamos colocar assim, você vai iniciar uma amizade, você não vai já de cara, poxa, conheço essa pessoa, conheço profundamente, sei todos os segredos dessa pessoa. Não, você vai devagar. Ela vai mostrando para você os significados, os significantes, os símbolos, o que é importante, o que não é, o estilo musical, os valores. Aos poucos essa amizade vai se desenvolvendo e vocês vão estabelecendo um código de entendimento, porque é um diálogo. E com as cartas é a mesma coisa. A cartomancia é um diálogo, onde você, cartomante, vai ler a história que as cartas estão te contando. E isso vai exigir de você sensibilidade, intuição, mas principalmente capacidade de narrativas, de fazer narrativas. Então precisa que você tenha leitura de mundo, conhecer pessoas e leitura mesmo, leitura de livros, de romances, assim, ter leitura de mundo, sabe, de filmes, você tem que conhecer a vida humana, conhecer a alma humana, porque o que o baralho faz é isso, ele vai desnudar a alma humana. Então, se você se propõe a ser cartomante, você primeiro precisa saber o que uma alma humana geralmente deseja, né? Quais são as dores da alma humana, e aí a gente já vai entrar aqui em psicanálise e em várias outras coisas, mas eu vou ser bem direta e não vou ficar citando muito fonte, não.
Somos somos indivíduos, porém compartilhamos de um inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo estão os nossos desejos, os nossos medos, os nossos traumas, tudo que às vezes não é nem nosso. E aí a gente tem a nossa constelação familiar, que já é todo um emaranhado, nosso sistema familiar. Ainda tem um inconsciente coletivo que opera também e determina muito daquilo que a gente manifesta na nossa vida. E aí o que o baralho faz? Ele pega, ele capta o que está no seu campo, no campo do consulente, no caso. Capta o que está no campo do consulente, assim, né? Capta o que está logo de cara no mental, nos pensamentos e no coração, né? O que a pessoa está sentindo. Então, isso que ele está emanando para o seu campo vibracional, o baralho traduz. Pá. Por exemplo, numa mesa real. O que eu vou fazer? Eu vou ter que desvendar o que esses códigos todos aqui estão querendo me dizer. E como é que eu vou desvendar? Eu vou criando uma narrativa. E aí, obviamente que, por exemplo, numa mesa real, cada casa tem um significado, representa uma coisa, né? As posições das cartas representam. Tem técnicas dentro da mesa real para a gente ler cada quadrante, né? Cada tema. E, por exemplo, se a pessoa vai se consultar em relação a um problema, você vai precisar primeiro ter empatia. Então não é simplesmente você conhecer o baralho. Você precisa, se você pensa em atender pessoas, em jogar para pessoas, você vai ter que ter primeiro ética. E isso aí exige que você estude, né? Eu aconselho que você continue aqui me acompanhando, porque eu ainda vou falar sobre isso bastante, sobre ética profissional, né? Do terapeuta, da pessoa que se propõe a ajudar os outros. Ética, empatia, saber acolher, né? Sugerir coisas que elevem a pessoa e não sugerir coisas que, né, botem a pessoa para baixo, assim, trazer a pessoa para o seu estado ótimo, elevar a autoestima, autoconfiança, fé, esperança. É isso que a gente precisa fazer com os nossos consulentes, mesmo que o cenário seja terrível. A gente não vai mentir, a gente vai dizer, olha, tá desafiador. Porém, e aí a gente vai buscar o que é que tá de bom aqui, a gente vai enaltecer aqui, porque sempre tem um ponto bom, né? Nunca a pessoa tá totalmente ali na M, nunca ela tá totalmente vencida, porque a batalha só tá vencida quando a pessoa fez a passagem, não tem mais vida. Enquanto a gente tá na vida, a gente tem a oportunidade de virar o jogo. Então, o baralho ele vai mostrar. Ele certamente vai mostrar um caminho de solução. Cabe a você, enquanto cartomante, ter a sagacidade de enxergar onde é que está a chave. Inclusive, olhando a carta da chave, a gente já vê a solução. Alguns posicionamentos na mesa real também indicam um conselho, né? Mas isso a gente vai ver no outro momento, no vídeo sobre a mesa real. Que, inclusive, eu já coloquei um vídeo aqui, né? Falando por alto como eu faço a leitura da mesa real. Se você não viu, veja. Tá? Aí é um vídeo excelente, que já dá um panorama bem legal de como eu faço a minha leitura. Bom, mas basicamente é isto. Para você ler o baralho cigano, você precisa ter empatia, você precisa estar na senda do autoconhecimento, sim, você precisa se conhecer. Para quê? Para não projetar as suas questões na sua consulente. Entender que sim, você vai atrair pessoas, por ressonância, vai atrair pessoas que estejam vibrando questões parecidas com a sua. Parecidas. Não significa que é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem questão de autoestima e essa questão de autoestima dela está muito relacionada a não, por exemplo, ela não está conseguindo manifestar dinheiro. Já a outra não está conseguindo manifestar um relacionamento. Você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. A questão, né, a raiz, o problema raiz é a autoestima baixa que precisa ser fortalecida, mas as situações que pipocam dali são diferentes. Então você não vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua própria história, tem o seu próprio caminho e nenhuma narrativa é igual, nenhuma mesa real vai ser igual. Nenhum jogo de resolução de problema, de temas vai ser igual. Cada jogo é único, cada egrégora é diferente. Você vai entrar no campo da pessoa e você vai sentir o que aquele campo está te dizendo.
Então, exige apenas que você tenha humanidade, empatia, que esteja no seu processo de autoconhecimento que é constante. Não pense você que porque a pessoa é terapeuta, trabalha há 20 anos, ela é iluminada, não. Ela não é iluminada, não. Ela está trabalhando aqui porque ela ainda tem as questõezinhas para resolver. Quais são as questõezinhas que nós humanos temos que resolver? As questões sentimentais, os nossos sentimentos, né? Os nossos apegos emocionais, as nossas mágoas, aquilo que está escondido, a gente, né? Mesmo cavucando, a gente às vezes não consegue tirar ali por completo. Então, são esses assuntos que ainda nos mantêm presos aqui nessa realidade. Nós viemos para trabalhar, viemos para ajudar. Nós que, eu falo nós, todas as pessoas que se interessam por esse tipo de ferramenta, são sim almas que vieram para trabalhar. Porque não venha me dizer em sã consciência que você acordou num dia assim, decidi que você é cartomante. Não, isso é um chamado, tá? Quando a pessoa chega nesse nível, ela tem realmente um chamado da espiritualidade para trabalhar, né? E depois, em outro momento, eu vou falar da minha história, que também é uma história assim que as pessoas ficam, uau, você já fez foi coisa, né, gata? Já fiz muita coisa. E vou continuar fazendo, porque a lei da vida é o movimento. Voltando, você não precisa ter conexão direta, mediúnica, com uma entidade cigana para ler o baralho cigano. O que você precisa é ter vontade, primeiro vontade de estudar, de conhecer o baralho. Segundo, você precisa ter ética, empatia, humanidade e principalmente você precisa estar no seu processo de autoconhecimento. Você se conhecendo, você certamente poderá ajudar outras pessoas através dessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então comece jogando para você, né? Comece utilizando como um instrumento de autoconhecimento, de autoanálise, né? Um conselheiro para você, é o seu melhor amigo. Hoje eu costumo dizer que as cartas são as minhas melhores amigas, né? Lógico que exige muita responsabilidade. Então, assim, evite fazer jogadas sob fortes emoções. Então, se você de repente está atacada pelo bichinho do ciúme, não vá jogar cartas para saber se seu marido está te traindo, porque não vai dar certo, né? Isso no meu curso eu ensino, né? Que antes da gente fazer qualquer jogada, a gente tem que se concentrar, a gente precisa se harmonizar, né? Respirar. Quem é de fazer oração, faz uma oração. Quem é de fazer meditação, faz uma meditação. Eu rodo alguns processos verbais. Eu faço uma técnica de proteção energética que eu aprendi da apometria. Eu, às vezes, utilizo o meu pêndulo para harmonizar os meus chakras e harmonizar o meu campo, para que a minha vibração esteja o mais equilibrado possível, para que eu não altere o resultado do jogo. Se eu estiver em desequilíbrio, eu vou alterar o resultado do jogo. Então, geralmente, quando são questões muito sérias, tipo, estou desconfiada de alguma coisa que é muito séria e eu não estou em condição emocional para fazer o meu próprio jogo, eu peço ajuda a outra pessoa, a outra cartomante, né? E eu conheço várias. Então, é isso. Esse é o conselho. Ah, mas existe quem jogue mediunizado? Existe, gente. Existe, tudo na vida existe e é válido, né? Eu, particularmente, não trabalho mediunizada. Eu faço as minhas conexões, porém, eu sou médium consciente. Então, muitas vezes eu estou fazendo um atendimento e, de repente, eu sinto a presença da minha mentora, né? Que é uma cigana que se apresentou para mim enquanto energia e consciência. Eu não vejo, mas eu sinto e muitas vezes eu ouço também dentro da minha cabeça. E ela também provocou algumas situações na minha casa com objetos e tal. Aquela samambaia ali que você tá vendo, caiu naquele altar, que é o altar dela, ali embaixo. Enfim, é uma história que depois, em outro momento, também eu vou contar. Vou contar tudo. Você vai descobrir quem é essa criatura aqui que tá falando de baralho com esse sotaque baiano. Eu sou baiana, viu, de Salvador. E é isso, não precisa você ter uma conexão. Até porque, quando eu comecei a estudar, e eu comecei por esse aqui, ó, por esse pequenininho aqui, o Petit Lenormand,
eu não tinha exatamente uma conexão, eu não tinha consciência, eu já tinha o altar. Porque uma parte minha sabia que tinha essa conexão aí, mas ela nunca tinha se apresentado para mim, né? Então, assim, sempre gostei da egrégora cigana, sempre gostei, sempre busquei fazer aulas de danças femininas, danças ciganas, danças do ventre, né? Sempre fui, assim, apaixonada pelo arquétipo da cigana, do cigano, dos povos ciganos, né? Aquela visão mesmo do simbolismo do que é uma caravana cigana, né? A alegria, o movimento, a celebração, o senso de comunidade. Eu sempre tive essa conexão, mas nunca foi algo realmente mediúnico, até quando a minha samambaia caiu. No dia que minha samambaia caiu em cima do altar, eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida, porque era impossível ela ter caído. Ela caiu. Não destruiu nada, ela só caiu assim inteirinha. Pá! Caiu ali em cima. Então na mesma hora que eu vi aquilo ali, eu falei, uau. Aí eu recebi na hora a intuição, eu quero falar com você, vamos trabalhar, pegue seu baralho. Hoje, 8 horas, você vai falar comigo com o seu baralho, perere. Então, eu recebi essa intuição, né? E desde então, eu tenho trabalhado com essa energia, só que ela não incorpora e nem está presente em todos os atendimentos. Ela vem quando é necessário. E eu fico irradiada, eu percebo, mas eu não incorporo. Tá? Meu processo mediúnico é outro, eu sou consciente, eu sinto a energia, eu tenho a intuição, eu recebo. Às vezes tem coisas que eu falo que eu digo, olha, não estou falando sozinha aqui não, tá? Isso aqui tem outra energia falando comigo e é sobre isso e isso. Aí eu vou dizendo e vai fazendo sentido para a pessoa. Tem coisas que realmente eu digo, olha, aqui sou eu que estou falando, tá? Se me permite, aí eu dou meu pitaco terapêutico. Mas às vezes é a cigana que fala. E aí é diferente, sempre é diferente. Né? O posicionamento dela é um pouco diferente do meu. Um pouco. Porque geralmente os nossos mentores se aproximam de nós por ressonância, né? Mas é isso, gente. Resumindo, você não precisa, né? Se tiver de ter a aproximação de uma mentora, de um mentor, isso vai acontecer naturalmente. À medida em que você estiver pronta e pronto para trabalhar com baralho. Isso vai chegar para você. Não tem uma fórmula, né? Você pode, inclusive, trabalhar a vida inteira com baralho sem ter o menor contato espiritual. Só apenas utilizando o sistema mesmo. Porque é um sistema, é um código de linguagens. Então, você aprendendo o código, você conversa com o baralho conversa com você. Só que quando você tem ajuda espiritual, fica muito mais fácil. Você fica com menos dúvida. E eu sou uma pessoa que busco sempre comprovação. Então, eu sempre digo aqui que eu volta e meia nos meus atendimentos. Eu uso quem, gente? Eu uso o pêndulo de radiestesia. Porque, às vezes, eu faço a leitura, eu sei que é aquilo, mas eu ainda quero ter comprovação. Aí eu vou e pergunto meu pêndulo. Se é isso mesmo. É isso mesmo que eu tô dizendo? Tô no caminho certo? Aí ele vai e diz se é sim, se é não. Então, até isso, você perceba que essa pessoa aqui é uma pessoa que confia, mas é que nem São Tomé, assim, quer ter as confirmações possíveis ali. Mas as cartas são confiáveis, é um sistema que me surpreende a cada novo atendimento, porque é incrível como vai destrinchando mesmo o campo da pessoa no momento. E às vezes a pessoa pode até não entender muito no momento, os conceitos que foram dados, ela vai absorvendo e diluindo depois, né? Então eu, como faço atendimento por videochamada e gravo o áudio, depois eu mando para a pessoa tem a possibilidade de ouvir depois, né? Principalmente a mesa real, que é uma jogada longa, é quase 1h30 de jogada, então é isso. Não precisa incorporar entidade, inclusive não precisa acreditar em entidade. O que você precisa ter é vontade de aprender, dedicação, respeito a essa cultura, porque veio de um povo que é um povo marginalizado, que é um povo que foi perseguido e que até hoje é perseguido. Os povos ciganos são povos
que são perseguidos, né? A história dos ciganos é uma história de resistência, de fuga e de um apagamento também, né? Epistemológico muito grande. Tanto é que hoje a gente diz assim, povos ciganos, tem uma bandeira só para poder tentar reunir, né, e fazer uma força ali numa ideia de comunidade, mas são muitos os povos ciganos, né, com culturas distintas, com idiomas distintos e com sistemas de oráculo também distintos. Aqui no Brasil foi esse o sistema que se difundiu mais e é com esse que eu trabalho, tá certo? Espero que tenha ficado elucidado e que tenha sido contribuição para você que está se iniciando nessa arte. Seja bem-vinda. Tchau!